Vamos lá, gente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia tê-las reformado mais radicalmente, senão reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus acima de todos. Vou repetir. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essa palavra, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria ter estabelecido esta lei, se ela devia manter o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que sua palavra. Veio cumprir os profetas que tinham anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdade viva não é a da terra, mas a do reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus, e preveni-los sobre o andamento das coisas que virão, para que se cumpram os destinos humanos. No entanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe da verdade. Pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podia ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento dessas ideias. Seria preciso para isso dar à ciência tempo de progredir. Bem rápido, né, gente? Aí aqui dá continuidade, mas aí vai falar do espiritismo, a aliança da ciência e da religião. Mas eu não vou me estender, não. Vamos só conversar aqui, tentar conversar um pouco, né? Falar um pouco do nosso irmão maior e mestre Jesus Cristo. Então, quando ele fala aqui, né, que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem, ele veio trazer a boa nova para todos nós. Ele veio pavimentar aquela estrada que estava toda esburacada. Ele veio fazer aquilo que ninguém poderia fazer por ele. Ele, Jesus Cristo, era a pessoa ideal para vir e fazer tudo aquilo que ele fez. Trazer o amor, trazer a paz, a tranquilidade. É claro que se nós pararmos para analisarmos o dia de hoje, até quando Jesus esteve aqui, aí nós podemos até parar e falar: nós não aprendemos nada. Sim, eu até concordo em 50%. Porque se falar que nós não aprendemos nada, é como se estivesse mentindo, ocultando. Nós aprendemos, sim. O que não pode acontecer é se generalizar. Tem alguns que estão bem atrás,
Tem uns que estão bem na frente e tem outros que estão mais à frente. Por isso que isso se chama evolução espiritual. Espiritual e moral. Então, quando Jesus veio, ele veio trazer tudo aquilo que Deus, nosso Pai, queria que fosse feito. Queria que fosse o melhor para os seus filhos. Nada melhor do que o próprio irmão, como é o nosso Jesus Cristo, nosso irmão maior e mestre, trazer aquilo para os seus irmãos. Mostrar, olha, o Pai maior, o nosso Pai, ele quer que seja feito dessa forma. Nós temos que seguir essas leis. É assim que nós vamos prosperar. É assim que nós vamos evoluir. Mas é claro, quando eu volto e falo sobre nem todo mundo conseguiu captar. Vamos colocar no dia de hoje, vamos sair lá de trás. Vamos colocar no dia de hoje, para ficar bem mais fácil de se aprender. Jesus, ele veio, trouxe tudo aquilo, pavimentou a estrada, correto? Hoje, em 2024, ainda não tem algumas pessoas, alguns seres, alguns espíritos encarnados que ainda não acreditam em Jesus, que ainda não acreditam em Deus? Não tem? É o livre-arbítrio. Então, quando eu falo que ninguém aprendeu nada, a gente acaba generalizando. Alguns aprenderam alguma coisa, outros aprenderam mais, outros não aprenderam nada. Alex, em que ponto nós estamos? Nós estamos, eu acho, que no meio termo. Eu já disse que nós somos espíritos inferiores, né, buscando a nossa evolução espiritual e moral, correto? Então eu me coloco no meio. Eu estou caminhando, não estou estagnado. Eu acredito em Deus, eu busco as leis de Deus, eu busco caminhar naquela estrada que foi pavimentada por Jesus Cristo, eu busco me melhorar, eu busco ajudar o próximo. Então eu estou caminhando. Alex, quem está atrás de você? Quem está na sua retaguarda? Que não conseguiu acompanhar tudo isso? São aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não cumprem as leis de Deus, aqueles que não ajudam, não praticam a caridade. Esses estão na retaguarda. E eu me coloco no meio. Alex, então se você tem na retaguarda aqueles que não fazem nada, que não acreditam em nada, que não ajudam ninguém, que não se permite uma autoajuda, e se você está no meio termo, que você acredita, que você busca, quem está na sua frente? São os espíritos muito mais evoluídos. Nós podemos dar exemplo, Madre Teresa de Calcutá, nós podemos dar exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco. Você está me entendendo? Então, são pessoas, são seres, alguns que já partiram, já retornaram ao plano espiritual, e aqueles ainda que aqui estão. Então, é essa forma que nós podemos dividir para poder ter um entendimento daquilo que Jesus veio trazer para todos nós, e todos nós, sendo o pessoal da retaguarda, o pessoal do meio e o pessoal avante, correto? Eles, uns conseguiram mais, outros conseguiram menos, e outros nem conseguiram, e nem querem. Se você chega para uma pessoa, vai falar de Jesus para aquela pessoa, a pessoa não quer nem saber. Não vem com esse papo de Jesus, não. Isso aí tudo é balela, tudo é historinha, entendeu? Olha como é que nós estamos, se Jesus existisse realmente, né? Deus não existe, Jesus não existe, ninguém existe, eu não acredito em nada, eu sou ateu. Beleza, ok. Cada um faz aquilo que está dentro do seu coração. Cada um dá aquilo que ele pode, que está dentro do seu coração. Então, dando continuidade aqui, é por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, tá vendo? São princípios nossos que nós devemos ter para com Deus e para com o nosso irmão. Nós devemos ter esse elo com Deus, esse ligamento com Deus, com o Criador, com o nosso Pai maior. E através dessa ligação com Deus, nós podemos escoar esse amor, esse comprometimento, essa determinação, essa fé, esse respeito para com os nossos irmãos, aqueles que querem. Lembra quando eu falo do livre-arbítrio? Saber respeitar, saber ajudar, até para ajudar tem que saber. Você não pode pegar uma pessoa, querer ajudar sem ela. Não quero ajuda e você vai lá, não, mas eu vou te ajudar. Não, deixa ela está no tempo dela, ela precisa disso. Então, quando tem esse ligamento entre Deus, nós e o próximo, isso é um elo de ligação. E é o que Deus, que Jesus, que Nossa Mãe Santíssima quer de todos nós. Por isso, então, que ele aqui fala, né? Por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus. Nós temos deveres com Deus e para com o próximo, que é a base de sua doutrina. Então, essa é a base, a caridade, o amor,
o amor com Deus, a caridade com o próximo. Essa é a base da lei de Deus. Tanto que Jesus, quando veio trazer, ele veio trazer o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa é a base. Essa é o alicerce que sustenta a cada um que acredita em Deus, a cada um que pratica a caridade. Essa é a nossa bandeira. Essa é a nossa bandeira. Quando as leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia tê-las reformado mais radicalmente, senão reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Então, quando ele fala essa palavra, essa frase, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, nós devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. Primeiro é Deus, é o Criador. Nós temos fases. Nós temos Deus como nosso Criador, nosso Pai maior e mestre. Devemos Ele amor eterno, certo? E ao próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo, porque aqui poderia ser assim, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a si mesmo e ao próximo. Então ele bota, e ao próximo como a si mesmo. Por que ele fala ao próximo como a si mesmo? Porque se você não se ama, você não ama ninguém. Se você não se ama, se você não se respeita, você não ama ninguém, você não respeita ninguém. Por isso que amar a Deus acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo. Deus é soberano. E ao próximo como a si mesmo. Então, se você se ama, você consegue amar o próximo. Se você tem amor próprio, você consegue ter amor com o próximo. Se você tem respeito, você consegue ter respeito com a pessoa. Entendeu? Isso é muito forte, isso é muito importante. E, para finalizar, ele fala, está aí toda a lei e os profetas. Está aí toda a lei. E qual é essa lei, Alex? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí a lei. É só colocar em prática, no nosso dia a dia, na nossa existência. É aquilo que eu falo, o tempo está escasso e as pessoas estão perdendo tempo com coisas fúteis, com coisas que são inúteis, com bobagem, com bobeira. As pessoas deveriam dar mais ênfase, mais importância a tudo isso que vem acontecendo nas nossas vidas. Dar a real importância de cada minuto, de cada segundo que você tem. Por quê, Alex? Porque nós estamos aqui programados. É como se fosse um computador. Cada um tem a sua programação. Nós tivemos uma programação para chegar e nós teremos uma programação para retornar. Nesse meio termo de chegada e partida, existe tempo que está rolando. E as pessoas, em vez de pegar esse tempo precioso para executar o seu trabalho da melhor maneira possível, executar as suas tarefas da melhor maneira possível, de poder adorar a Deus, de procurar Deus em qualquer religião. Não estou falando aqui para a pessoa ir procurar, não estou aqui apontando o norte para a pessoa, para ela procurar. Vai na Umbanda e procura na Umbanda, vai no Candomblé, vai na Igreja Batista, vai na Igreja Evangélica, vai na Igreja Católica, vai no Budismo, vai no Kardecismo, vai aonde o seu coração determina que você vá. Mas vá buscar Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua caminhada, para a sua evolução espiritual e para a sua evolução moral. Não perca tempo com bobagem. O tempo está escasso. Saiba separar o tempo para o trabalho, o tempo para a sua diversão, o tempo para Deus. Tenha um tempo para Deus. Você tem que ter o seu tempo para Deus. Você tem que ter o seu tempo para a prática da caridade. Por exemplo, você que é dentista, vamos dar um exemplo. Você que é dentista, você está trabalhando ali direto, certo? Você está lá no seu ganha-pão, você tem o seu consultório, ou você está atendendo em um outro consultório. Mas será que você não tem uma hora para você participar de um trabalho assistencial dentro de qualquer local, ou de uma igreja evangélica, ou de uma igreja católica, ou de um centro de umbanda, qualquer lugar? Será que você não tem uma hora? Porque quando você adentra um trabalho social, quando você dá aquilo que você recebeu, porque você recebeu esse dom. Se você pega e você vai lá, uma horinha sequer, olha, eu vou fazer o atendimento aqui durante 1 hora. Você pode fazer a divulgação, as pessoas vão chegar, eu vou atender
dentro dessa 1 hora, 10 pessoas. Na semana que vem mais 10, na semana que vem, sem cobrar um centavo. Isso é caridade, isso é amor, isso é respeito. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Você está amando a Deus. Quando você está praticando isso, você está amando a Deus. Porque Deus quer isso. Deus quer amor. Então, quando você faz amor, isso passa para Deus. Né? Você também começa a amar a Deus. E ao próximo como a si mesmo. Então, quando você faz isso, você está amando o próximo como a si mesmo. Se você tem amor para dar, você vai lá e vai fazer isso. Então, isso é um trabalho. Isso é uma junção. Isso é uma união. Isso é caridade. Isso é responsabilidade. Isso é comprometimento. Não só para o dentista, para o advogado. Vai lá. Olha, eu vou atender aqui 5 pessoas com causas. Vamos lá dar início. Vamos orientar como é que funciona, como é que não funciona. Aquele que trabalha com a parte elétrica. Vai lá, olha, a casa está precisando, a igreja, ou uma casa espírita. Qualquer local, eu vou lá, eu vou ajudar. Não quer ir numa igreja, não quer ir numa casa de espírita? Vai numa escola. Vem cá, olha, eu trabalho com a parte elétrica aí, está precisando de alguma coisa aí. Ah, mas Alex, o governo, esquece o governo, faça a sua parte. Faça a sua parte. Não, porque isso aí, se eu for numa escola, é o governo que tem que fazer, e eu estou fazendo, perdendo meu tempo. Você não está perdendo tempo não, irmão. Você está praticando a caridade. Esqueceu o que eu falei? O tempo está escasso? Busca alguma coisa para a sua vida, mas real, concreta. Busca. Porque depois você não vai se arrepender disso. É melhor você se arrepender da coisa que você fez do que da coisa que você não fez. Então busca Deus. Busca Jesus. Não é você ficar ajoelhado, clamando, olhando para o céu, clamando a Deus. O buscar Deus e buscar Jesus é buscar o próximo. É buscar ajudar ao próximo. Porque quando você olhar para o próximo, você está olhando para Deus. Você está olhando para Jesus. Você está olhando para a Mãe Santíssima. Não é para você ajoelhar e ficar olhando para o alto e clamando a Deus. Orando durante 10 horas, 15, 20 horas. Não. Em vez de você ficar clamando esse tempo todo, é bom, mas e lá o palpável, o encarnado, que está precisando? Está precisando de uma orientação de advocacia, está precisando de um atendimento de dentista, está precisando de uma cesta básica, está precisando de um abraço, está precisando. E aí você está lá, orando durante 12. Não estou falando que é errado, gente. Quem acha que é certo, que deve jejuar, que deve ir ali e tal, tudo bem, beleza. Vai em frente. É dessa forma que você acha que deve buscar Deus, tudo bem. Mas se você olhar, o físico, o palpável, o encarnado, está passando necessidade. E as coisas não vão cair do céu. As coisas não vão cair do céu. Então é dessa forma que nós devemos buscar tempo para com Deus. Mas o tempo para com Deus, para com Jesus, para com nossa Mãe Santíssima, é para com o próximo. O próximo. Já ouviu falar? Vós sois deuses. Todos nós somos deuses. Está no Evangelho. Vós sois deuses. Então, quando fala vós sois deuses, cada um de vocês, é Deus, tem Deus dentro de você. Você pode fazer. Você está autorizado a fazer, a ajudar. Você não vê uma pessoa que ela vai, vamos dizer, vamos citar uma casa espírita de Umbanda, que, por exemplo, na sexta-feira tem a Casa da Luz que trabalha. Tem os médios. Né? Os médios, o que eles fazem? Toda sexta-feira, eles disponibilizam aquela sexta-feira, durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, para trabalhar na casa espírita, na Casa da Luz. Em prol do próximo. Isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus. Então, é o comprometimento. Olha, eu vou tirar a minha sexta-feira, ninguém me chama para nada, eu vou tirar minha sexta-feira para trabalhar nessa casa, para praticar a caridade. Então, você está tendo um comprometimento com aquela casa. Claro que você pode faltar? Claro que você pode faltar. Mas tem que ser justificável. Porque tem pessoas que vão comparecer esperando que você vá, esperando o seu abraço, esperando o seu sorriso, esperando o seu aperto de mão, esperando conversar com você. Porque só em ver a pessoa, você vê o sorriso, que saudade. Estava com saudade de você. Posso te dar um abraço? Você vê o sorriso das pessoas. Então, isso é amor, isso é respeito, isso é comprometimento. Mas tem aqueles que não acreditam, que acham que isso tudo é uma balela. Sinto muito por eles. Sinto mesmo. Porque estão perdendo tempo com outras coisas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida. Isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria ter estabelecido esta lei, se ela devia manter o privilégio de homens ou mesmo de um só povo?
sendo todos os homens filhos de Deus. São, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Então, quando ele fala aqui, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. Tudo será feito da forma que Deus autorizou. Em qualquer canto, mas se cumprirá tudo até o último jota. Então, que possamos, nesse aspecto, servir a Deus da melhor maneira possível. Servir a Jesus. Servir ao próximo. Ajudando, amando, fazendo tudo aquilo que você quisesse que fizesse com você. Eu queria que fizesse isso comigo. Então eu vou fazer com o próximo. Eu queria que as pessoas me amassem, me ouvissem, me dessem um aperto de mão, um abraço. Então, se você quer isso para você, é porque isso é bom. Então vamos fazer. Correto? Então, todas as leis serão cumpridas. Né? Tudo será praticado na terra, em toda a sua pureza e em todos os seus desenvolvimentos, e em todas as suas consequências. Então, não tem para onde escapar. O que Deus determinou será feito. Alex, mas eu ainda não estou vendo isso, estou vendo aquilo. Calma o seu coração, acalma. Deixa de ser imediatista. Acalma o seu coração. Não há mal que dure para sempre. Esqueceu que tudo isso que está acontecendo, isso é plantio nosso? Nós que plantamos, vamos colher. Mas eu não plantei isso. Você acha que você não plantou? Será que não tem nada que você fez de errado? Que alimentou o sistema? Nós não somos seres evoluídos. Esqueceu o que eu falei? Nós somos seres, espíritos inferiores, em busca de galgar degraus mais elevados. Então, se hoje nós estamos num aspecto difícil, sombrio, de maldade, você vê maldade aqui, maldade lá, você vê pessoa fazendo a caridade, você vê a outra pessoa também praticando, mas não tanto quanto a primeira, você vê o outro que não está fazendo nem quanto a primeira e nem quanto a segunda. É dessa forma que nós estamos. Mas vai chegar uma época, vai chegar um tempo em que, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. Vai chegar um tempo que esse planeta de provas e expiações, ele vai se tornar um planeta regenerado. É aonde eu falo, busca, procura Deus, não perca tempo, busca a sua regeneração, para que você possa continuar no planeta regenerado. Para aqueles que acreditam, porque nem todo mundo acredita, acha que é balela. Teoria da conspiração. É bem complicado, gente. É bem complicado. Então, que você possa ter o discernimento e o entendimento que o tempo está passando. O que você fez há 1 minuto atrás, você não consegue voltar mais. Então, quando você analisa que há 1 minuto atrás você perdeu tempo, e esse tempo está dentro da sua vida, da sua reencarnação, aí você vai parar, vai analisar, vai pensar, eu não vou mais perder tempo. Todo o meu tempo eu vou ocupar com coisas boas. Com coisas boas para mim e para o próximo. E para Deus. Dando continuidade. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que sua palavra. Veio cumprir os profetas que tinham anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a da terra. Então, parando aqui para poder analisar, vamos parar aqui. Toquei aqui de novo, desculpa, gente. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista. Ele não veio trazer balela, ele não veio pregar uma coisa que não era certa, um falso moralista. Não, ele veio trazer aquilo que Deus mandou ele trazer. E a coisa simples, mas que é difícil, amar, perdoar. Então, quando ele fala aqui que ele era não foi simplesmente o de um legislador moralista, porque ele não trouxe a falsa moral, ele trouxe a verdadeira moral, a moral de Deus, de Jesus, de nossa Mãe Santíssima, sem outra autoridade que sua palavra. Ele não veio trazer a sua palavra, que é a sua palavra, ele veio trazer a palavra de Deus, ele veio trazer a lei de Deus. Eu não vim trazer a palavra de Jesus, eu vim trazer a lei do Pai. Veio cumprir os profetas que tinham anunciado a sua vida. Então ele veio cumprir aquilo que foi dito, que os profetas falaram. Jesus, ele vai vir, Então ele foi anunciado, há muito tempo, anunciado, e ele veio cumprir. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Então ele tinha uma missão divina. A missão dele era trazer a palavra, aquilo que Deus queria que ele trouxesse.
veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a da terra. Então, quando nós paramos para analisarmos que realmente a verdadeira vida não é aqui, por quê? Porque ninguém ficou aqui para semente. Quem está aqui com mais de, 105 anos, 110, né? Vamos dar 120 anos. Não tem. A pessoa vai desencarnar e ela vai retornar para a parte espiritual, aonde é a nossa verdadeira casa. Nós viemos de lá para passar um tempo aqui, para aprender, para evoluir, para desenvolver aquilo que nós temos de habilidade, para ajudar, para ser ajudado, para ter a empatia, para praticar a caridade, para praticar o respeito, para depois que, ao término da nossa programação, retornar ao plano espiritual. Mas a do reino dos céus, né? Então, dando continuidade aqui, não é da terra, mas do reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e preveni-los sobre o andamento das coisas que virão, para que se cumpram o destino humano. Então, é aquilo que eu falei lá no início, lembra que eu falei da pavimentação? Jesus veio pavimentar a estrada para todos nós. Olha, é assim, faça isso, siga aquilo que você vai dar lá em Deus. Aqui está falando. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz. Para onde? Para o reino dos céus, certo? Os meios de se reconciliar com Deus. Como se reconciliar com Deus? Como se arrepender das suas falhas, pedindo perdão a Deus e seguindo o caminho certo. Até aí, se a gente parar para analisar, nós temos essa chance. Pensou se nós não tivéssemos essa chance? Ó, errou, tá errado, coloca a cabeça aqui e vamos para a guilhotina. Ah, não tem conversa. Mas com Deus, com Jesus, nossa Mãe Santíssima, tem conversa. E se errar, tem conversa de novo. E se errar de novo, tem outro bate-papo. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Ele não quer mal para os seus filhos. Ele só quer que os seus filhos evoluam. Que os seus filhos se melhorem. Que os seus filhos construam um ambiente de amor, de paz. Ele não quer que os seus filhos construam guerra, destruição, morte. Ele não quer isso. Ele sabe da nossa existência aqui. Ele sabe da nossa permanência. Quando você acorda de manhã, ele já sabe o que você vai fazer de errado e o que você pode fazer de certo. Porque você tem duas estradas. Ele já sabe o que você vai fazer. Antes de você fazer, antes de você pensar, antes de você abrir a boca, ele já sabe o que sai de dentro do seu coração. E preveni-los sobre o andamento das coisas que virão. Prevenir você de todo o mal que virá. Lembra que eu falei que ele já sabe o que está para acontecer de acordo com as escolhas, com as nossas escolhas? Se eu escolher, tem um caminho para lá, para a esquerda e para a direita. Algo diz para você ir para a direita. Não, mas eu quero ir pela esquerda. Aí você vai pela esquerda. Aí você vai chegar lá na frente e dar com burros na água. Deus já sabia que aquilo ia acontecer com você. Como também sabia também que ia acontecer se você fosse pelo outro caminho. Você ia ter vitória. Mas ele não pode interferir no seu livre-arbítrio, na sua vontade. Então ele deixa você ir. E nessa que ele deixa você ir, se você voltar e pedir perdão e seguir pelo caminho que é o certo, ele vai aceitar. Né? Tá aqui. E preveni-los sobre o andamento das coisas que virão. Virão muitas coisas ruins ainda. Né? Para que se cumpram os destinos humanos. Então tudo que virá de ruim, que está acontecendo, e ainda o que virá pela frente, é para a nossa melhora, para o nosso destino. No entanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe da verdade. Então aqui, Jesus, quando veio, ele não falou tudo, ele não podia falar tudo da maneira que ele poderia falar, porque nós não entenderíamos. Então foi dito algumas coisas, as coisas mais importantes, para que abrisse os nossos olhos, abrisse os nossos corações. Porque nem tudo que Jesus pudesse falar, de tudo, nós iríamos entender. Até hoje, pega a Bíblia e tenta ler a Bíblia. Tenta ler o Evangelho. Tenta ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ter coisa que você não vai entender. Né? Vai ter coisa que você não vai entender. Tem uma que fala sobre Jesus Cristo. Ele não veio trazer o amor, não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, ele veio cortar. Se a pessoa não tiver um estudo, se a pessoa não tiver um entendimento, ela vai entender outras coisas. Né? Então assim, se você pegar a Bíblia para ler, você vai ter um entendimento completamente diferente, porque são coisas difíceis. É como se lá atrás Jesus falasse
dessa forma. Difícil. Nós iríamos ficar olhando sem entender. Já foi difícil de entender o fácil, que é amar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já é difícil agora. Imagine, né? Pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podiam ser compreendidos. Viu o que eu falei? Então assim, Jesus analisou. Jesus já é como Deus, ele já sabia também lá na frente. Se eu falo isso, eles não irão entender. Então eu vou falar de outra coisa que também é importante para que possa pavimentar a estrada desses nossos irmãos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. Tá vendo? Nós precisamos ter a maturidade, acho que é isso, a maturidade de ter o conhecimento e o entendimento do que Jesus nos fala, do que está escrito. Mas como é que você vai ter essa maturidade? Você lendo, você estudando. Por isso que eu digo que o conhecimento, ele é importante. A leitura é importante. Por isso que eu disse lá atrás, não perca tempo com bobeira. Não perca tempo com besteira. Eu ontem, só para terminar aqui, eu ouvi uma coisa. Não vou citar nomes, também não é crítica. De repente a pessoa pode até depois assistir o evangelho e falar, Alex falou de mim. Não sei. Mas também não vou citar nomes, tá? A pessoa virou, ao término de um bate-papo, aquela coisa toda, né? Reunião, aquela coisa toda. A pessoa virou e falou assim, agora eu vou para casa, assistir um Big Brother. Eu olhei e falei, meu Deus. Aí eu virei para ele, falei, por que tu não vai ler um livro, cara? Lê um livro, assiste uma palestra, não perca tempo. Mas eu gosto, poxa, a primeira edição, a segunda, a terceira, a quarta. Mas Alex, você nunca assistiu? Já assisti. Não sou, esqueceu que eu sou um ser, um espírito inferior? Eu já assisti, Big Brother. Mas hoje você assiste, Alex? Não perco mais o meu tempo. Não perco mais o meu tempo. Graças a Deus. Eu acordei. Lembra do caminho? Um caminho esquerdo, um caminho para a direita. O caminho para a direita te dava a vitória, o caminho para a esquerda te dava a derrota. E eu escolhi o da derrota, mas chegou uma hora que minha cabeça, meu coração, ele teve uma visão. Falou, opa, peraí, isso aqui não é vida. Eu não vim aqui para isso. Porque eu não vim aqui para isso. Para ficar vendo intrigas, uma televisão. Não vim para isso. Nada contra, gente. Você quer continuar assistindo o seu Big Brother? Você que está me assistindo, você gosta de assistir? Beleza. Mas eu só falo uma coisa para vocês. Não percam tempo com bobagem. Porque o tempo é escasso. Aquilo que você fez há 1 minuto atrás, você não consegue fazer. Já foi de ralo. Já foi embora. Tenta voltar, você não vai. Porque aquele tempo, ele passou. Ele não volta. Ele não vai computar como um tempo vazio para você. Eu já perdi, sei lá, 1 mês de tempo perdido. Volta para mim esse tempo perdido, para eu poder fazer alguma coisa. Não volta. Por isso que eu digo, você aproveitar o tempo que você tem. Você está ali, não tem nada para fazer, você está de bobeira, pega um livro, vai ler um livro. Entra no canal do YouTube, vai assistir uma palestra, não estou falando nem para entrar no meu canal, vai assistir uma palestra de Valdo Franco, uma palestra edificante, uma palestra construtiva. Entra no YouTube, vai assistir um filme espírita, vai assistir um filme que fala de Deus. Mas não perca. Por quê? Quando você está assistindo algo que está alimentando, porque é fácil alimentar o corpo. Você vai lá no mercado, você compra o seu arroz, seu feijão, sua carne, seu frango, faz aquela comidinha gostosa, manda para dentro, alimenta o corpo. Você faz a sua corridinha, você faz o seu espírito, você joga seu futebol, você joga o seu vôlei, você faz a sua natação, você cuidou do corpo e do espírito. O que você está alimentando o espírito? Big Brother? Novela? Isso vai te ajudar, depois que você fechar os olhos aqui, abrir os olhos lá, isso vai te ajudar, isso vai computar para você como evolução moral e espiritual? Eu acredito que não. Com todo respeito, gente, mais uma vez, você quer assistir Big Brother? Você quer assistir novela? Essas coisas aí, maldade, ensinando coisa errada, ensinando que o filho mata o pai, que mata a mãe. Está te ajudando a evoluir? Isso está fazendo você, eu tô melhor, Isso. Continua. Sinto muito por você, tá? Então, para finalizar, a ciência devia contribuir
poderosamente para a eclusão e o desenvolvimento dessas ideias. Seria preciso para isso dar à ciência tempo de progredir. Então é isso, minha gente. Só mais uma coisinha aqui, porque de repente a pessoa ela fica, poxa, o Alex pegou pesado, falou que quem assiste Big Brother... Não falei nada que quem assiste... Eu aqui não ofendi ninguém. Ah, porque quem assiste Big Brother... Não, eu não ofendi. Volta o vídeo aí e veja. Eu ofendi alguém? Não ofendi ninguém. Eu só falei que está perdendo tempo. Está perdendo tempo dentro da minha visão. Mas se você, dentro da sua visão, dentro do seu livre-arbítrio, você acha que você está no caminho certo, beleza, está tudo tranquilo. Não leva para o teu coração, não. Faça aquilo que você acha que é certo. Você tem um livre-arbítrio. Se Deus, se Jesus, se Nossa Mãe Santíssima, se toda a espiritualidade, se o seu anjo guardião respeita o seu livre-arbítrio, quem sou eu? Eu também respeito. Só que eu posso dar a minha opinião com relação ao que está acontecendo. Então, pegando um gancho disso, eu vou falar com vocês sobre um assunto. Vocês já entraram para ver alguma coisa com relação aos jovens lá do Japão? Não vou falar nem da China, estou falando do Japão. Os jovens do Japão, como eles são preparados, o tempo deles não fica um tempozinho ocioso para besteira, para bobeira. É tudo programado. Aquilo ali se chama evolução, gente. Vê se eles lá, eles distribuem, né? Vamos colocar agora a China, no caso. Distribui esses, né, TikTok, aí a pessoa fica lá e tal. Eles mesmo não tem isso não. Eles não perdem tempo, mas querem que você perca tempo, que os seus filhos percam tempo com isso. Porque quando um cresce e o outro fica engessado, esse domina. Deu para entender? Deu para entender? Quando um plano, um país, ele pega toda a sua população e coloca em uma sintonia de evolução, de não perder tempo com bobeira, com besteira, eles só fazem crescer. Eles só vão fazer crescer. Então eles começam a jogar coisas, né, para que os outros países começam a absorver isso. Né? Vamos dizer, joga o TikTok. Aí o pessoal fica aqui no TikTok fazendo um negocinho, ganhando dinheirinho. Olha só, até nisso. Ganhando um dinheirinho, ganhando um negocinho. Olha pra pessoa, aquela ali é TikTok, aquela lá é TikTok, não sei o que lá. Só que eles aqui, eles estão há anos-luz. Eles não precisam desse TikTok para isso. Eles estão aqui pagando para você ficar engessado. Aí você fica engessado. E eles crescem. Aí eles vêm e faz isso. E engole. Começa a engolir. Um por um. E é o que está acontecendo. Agora vamos transformar para o plano espiritual. Então quando você é espírito, quando você não está alimentando o seu espírito, e um determinado setor das trevas estão mandando coisas para que você alimente o seu espírito de coisa podre, de coisa ruim, estragada, vai chegar uma hora que você vai estar fraco. E eles, os espíritos das trevas, vão dominar. Aí eles conseguem dominar. Então é dessa forma. Por isso que eu falo, não perca tempo. Porque você, quando você tem o conhecimento, quando você absorve tudo isso para você, ninguém vai tirar, ninguém vai roubar, ninguém vai furtar. Isso tudo que você está aprendendo, você vai levar para o plano espiritual, para as novas reencarnações. E aí, você está acima. Você vai ficar acima. Enquanto aqueles outros, eles estão engessados. Porque eles não aprenderam nada. Por que, Alex, eles não aprenderam nada? Porque eles vão ser dominados e pelo seu livre-arbítrio. Entendeu? Então, é só por isso, gente. Você que está me assistindo aí agora, você que ainda vai assistir o nosso evangelho, você que aí assiste o seu Big Brother, assiste a sua novela, tá te fazendo bem? Beleza. Vai em frente, filho. Boa sorte. Tá bom? Então é isso, gente. Chegamos ao final aqui do nosso evangelho.